Bom dia a todos, obrigado por estarem connosco hoje. O meu nome é Fernando Cavaleiro, sou responsável pelo produto SafeMed e venho-vos falar aqui um bocadinho sobre este produto hoje. Vamos ter um bocadinho vou-vos fazer uma apresentaçãozinha aqui de uns minutos, muito rápida, só para fazer um enquadramento da solução. Depois vou-vos demonstrar o sistema do SafeMed Lite para vocês ficarem a conhecer todas as funcionalidades. No final teremos espaço para responder algumas questões, se tiverem interesse. Entretanto, durante a duração desta apresentação, podem via chat por escrito fazer as vossas questões. Nós temos alguém que vos vai responder se quiserem, ou no final podemos conversar um bocadinho se virem que faz sentido. Falando um bocadinho aqui sobre o SafeMed Lite, o SafeMed Lite basicamente faz e é enquadrado, e também para fazer um enquadramento muito rápido, numa organização que é a Abaco Consultores. A Abaco Consultores é uma empresa de serviços, de implementação de serviços SAP, que está presente, a sede é no Porto, temos escritórios em Lisboa, em São Paulo, Geneve e Londres. E basicamente aquilo que aconteceu ao longo do tempo foi, como parte da estratégia de diversificação, foi criado um software para a gestão dos processos de segurança e saúde no trabalho. Esse software é o SafeMed Lite, que gera uma série de processos relacionados com esta vertente, nomeadamente a medicina do trabalho, a gestão administrativa, a faturação, ajuda também a compliance com este novo RGPD, a segurança no trabalho, a segurança alimentar, controle de pragas e o portal de cliente também, que serve para vocês poderem, juntamente dos vossos clientes, fazer esta partilha. O SafeMed Lite surge da solução base que é o SafeMed, inicialmente até era em Cloud for SafeMed, e com a evolução ao longo dos anos foi evoluindo até ao lançamento desta versão do SafeMed Lite, cujo objetivo é fornecer às organizações que não têm um conjunto de necessidades tão específicas uma solução capaz para responder a todas as obrigações legais existentes neste setor que é tão complicado. E então, basicamente, aquilo que nós fizemos foi a criação de uma versão mais simples do sistema para poder dotar as organizações que assim necessitassem de uma solução que fosse menos onerosa, mas também muito capaz de responder àquilo que são as necessidades das várias empresas. Nós temos aqui alguns milestones associados ao nosso produto que nos trouxe até onde estamos agora. E queria apenas só destacar muito rapidamente a estratégia que nos distingue de toda a nossa concorrência, que tem pautado o nosso crescimento, e basicamente passa por processos de não só de parcerias e protocolos, temos também uma componente muito grande e muito forte de internacionalização que estamos a trabalhar neste momento. O SafeMed é um software que existe no mercado nacional há sensivelmente 4 anos, tem vindo a evoluir de forma exponencial. Neste momento encontra-se a crescer não só no mercado português, mas também no mercado internacional, onde estamos a obter cada vez mais novos clientes. Isto é muito importante porque ajuda a que a solução base existente no mercado português evolua e cresça no sentido de ficar cada vez mais capaz. Sobre o blog SafeMed, é uma nota muito importante que eu gosto sempre de dar, que é uma iniciativa que nós tivemos, que partiu de convidar pessoas notáveis da área da segurança e saúde do trabalho e pessoas que tivessem gosto e interesse sobre esta área para participar neste blog. E então, basicamente, nós periodicamente temos artigos e notícias que partilhamos juntamente deste blog, que serve muito bem como um centralizador desta comunidade, que podemos até dizer que neste momento é o meio de segurança e saúde no trabalho mais lido em Portugal na internet, enquanto blogs e meios de comunicação, e tem corrido muito bem esta estratégia de divulgação daquilo que é a comunidade da segurança e saúde no trabalho. Além disso, temos também a participação em eventos. Todos os anos fazemos questão de estar próximos dos eventos mais inovadores para perceber aquilo que de novo se faz no mercado, quer em Portugal, quer lá fora. E temos também o foco na criação de novos produtos, de todo o universo de produtos à volta do SafeMed. Eu hoje não vou detalhar esses produtos, ainda assim
aquilo que eu posso dizer é que o SafeMed tem já um ecossistema de produtos à sua volta que basicamente permite potenciar aquilo que é a experiência de utilização do sistema base. Avançando aqui um bocadinho, nós podemos ver que o SafeMed é um software certificado pela autoridade tributária, ou seja, além da gestão de tudo o que são os processos base da segurança e saúde no trabalho do dia-a-dia das empresas, tem também uma componente muito importante que é a gestão de faturação. E esta gestão de faturação é importante porque não é apenas uma faturação certificada, mas sim uma faturação certificada que é integrada nos processos e na execução dos processos. Isto é muito importante. Sobre os requisitos técnicos, o SafeMed é uma plataforma cloud, não requer qualquer tipo de instalação. A única coisa que nós precisamos de garantir é que temos um dispositivo que esteja minimamente atualizado e que tenha acesso à internet. Com esses dois requisitos técnicos, conseguimos facilmente aceder à plataforma. Ela é adaptável, vai funcionar em qualquer dispositivo, sendo que funciona em telemóveis, tablets, em computadores, naturalmente, e não precisam de nenhum tipo de instalação, de nenhuma ação que necessitem para avançar neste sentido. Portanto, avançando, se calhar agora vamos passar rapidamente para a demonstração. Vou partilhar o ecrã novamente. Vou parar aqui a partilha. Ok. Vamos lá. Ok. Vamos então avançar para a demonstração do sistema propriamente dito. Aqui no SafeMed Lite, que é a versão que eu vos vou apresentar aqui hoje, ela difere ligeiramente da versão Pro em duas grandes medidas. Portanto, uma é um conjunto de funcionalidades que a versão Pro tem, que a versão Lite não tem, e tem sobretudo a ver com vertentes que exigem customização, etc. Depois nós teremos todo o gosto em vos enviar um comparador das várias versões para vocês ficarem a perceber em que sentido é que existem diferenças que são para vocês substanciais ou que são relevantes, digamos assim. E então aquilo que eu vos vou mostrar aqui é uma versão do sistema e vou-vos mostrar as tais funcionalidades que são adaptadas à parte as versões que são adaptadas portanto, esta versão light, digamos assim. Independentemente disso, começar por dizer que o sistema é baseado em papéis. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que cada utilizador tem o nome do utilizador e uma palavra-passe associados. Vocês podem dividir dentro da vossa organização estes papéis por permissões e dizer que esta determinada pessoa, este grupo de pessoas pode fazer este conjunto de ações e o outro grupo de pessoas pode fazer outro grupo de ações distinto que não tem relação direta. Depois, relativamente aqui ao sistema, vamos fazer agora login como administradores, ou seja, nós vamos ver tudo de todas as áreas, depois vamos ter aqui digamos, ajuste que vocês, este exercício que vocês podem fazer de pensar, não, consigo chegar aqui e dizer que os médicos só veem esta parte, os administrativos só veem aquela, etc. Vamos então fazer aqui o login. A primeira coisa que nós vamos ver ao fazer o login é aquilo a que nós chamamos o nosso sistema de alertas. Este sistema de alertas tem o objetivo de vos alertar para as atividades que têm para fazer. Cada tipo de utilizador vai ter o seu conjunto de alertas associado. Ou seja, se eu sou a pessoa responsável pelos agendamentos, vou ver aqui as questões relacionadas com agendar consultas e exames. Se eu sou a pessoa responsável, neste caso um médico ou um enfermeiro até, por executar as consultas, vou ver aqui este alerta apenas com um contadorzinho. Estes números aqui à frente significam o número de atividades que eu tenho para fazer dentro de cada uma destas tipificações, ok? Este é o conjunto de alertas que existe inicialmente, ou seja, são atalhos, alertas, para vocês saberem o que é que têm para fazer. Eu vou começar por mostrar rapidamente a parte da gestão de clientes. Eu vou entrar aqui na parte da gestão de clientes e
vou selecionar um cliente que já temos criado, só para efeitos, para não estar agora aqui a criar um especificamente para o efeito. Ao selecionar este cliente aqui, o que é que acontece? A primeira coisa que nós vemos é o resumo deste cliente. O resumo deste cliente tem como objetivo fazer uma visualização do que é que se passa com este cliente neste momento. Imaginem que vocês estão ao telefone com este cliente e ele vos está a perguntar, então, mas eu quero saber quantas consultas de ensino de trabalho é que eu já fiz este ano, quantas é que eu tenho previstas fazer, quero saber o que é que se passa na visão geral deste cliente, e então eu consigo vir aqui e ter uma visão num único local, ter um resumo de tudo o que se passa com este cliente. Consigo ver as tais consultas, consigo ver as visitas de segurança alimentar, eventualmente se eu tiver esta vertente ativa, ou seja, se este cliente tiver esse serviço contratualizado, ele vai-me aparecer aqui para ver. É a mesma coisa para listagens de faturação, medicina do trabalho, segurança, visitas que foram executadas, tudo num único local vocês conseguem controlar e ver tudo o que se passa com este cliente. Avançando muito rapidamente, nós temos aqui um conjunto de características associadas ao cliente, nomeadamente um cliente tem um conjunto de estabelecimentos associados. Nesse conjunto de estabelecimentos, nós vamos ter um desses estabelecimentos que vai ser a sede. Essa sede vai ser utilizada para efeitos de faturação. Se eu entrar aqui dentro deste estabelecimento, vejo que temos uma série de características, vou só chamar a atenção para 2 ou 3, nomeadamente o facto de fazermos o registro do número de unidade local isto depois é utilizado para as questões do relatório único no final do ano, portanto, por altura da submissão, o sistema vem buscar esta informação toda aqui para gerar a informação que é necessária. Depois tem aqui um conjunto de características também interessantes que têm a ver com os e-mails de contacto deste estabelecimento. Estes e-mails de contacto do estabelecimento são importantes para processos de notificação, que eu vou falar um bocadinho mais à frente. E tudo isto tem estas características que vos apoiam no dia a dia. Ainda assim, vocês conseguem dizer, num estabelecimento daquele cliente, podem ter pessoas de contacto de acordo com um determinado tipo. Ou seja, nós conseguimos dizer que este estabelecimento, a pessoa responsável pelas notificações relacionadas com a medicina do trabalho é esta pessoa, a pessoa responsável pelas notificações relacionadas com o relatório único é aquela pessoa. E então o sistema vem buscar aqui a estes cartões de contacto, digamos assim, esta informação que vocês podem controlar. De seguida, vou falar aqui um bocadinho rapidamente sobre o conceito dos postos de trabalho. Vocês podem controlar os postos de trabalho existentes nos vossos clientes. Isto é importante porque vocês conseguem automatizar este processo dizendo que no posto de trabalho X deste cliente existe um determinado conjunto de riscos associados. Porquê que isto é importante? Isto é importante porque depois esta informação é automaticamente mapeada para o processo da clínica e posteriormente para a ficha de aptidão. Todos estes riscos que aqui estão vão sair na ficha de aptidão automaticamente. Dessa forma, vocês só têm que, nos vossos clientes, identificar quais são os postos de trabalho existentes, quais é que são os elementos portanto, os riscos associados a cada um desses postos de trabalho. Isto pode ser feito por vocês, pode ser feito por um técnico que vá fazer a análise ao posto de trabalho e consiga identificar os riscos, ou fazer uma análise de risco, consiga identificar os riscos e vai identificá-los aqui para que depois eles saiam automaticamente mapeados para o cliente e para a ficha de aptidão. Isto é bastante útil e todos os trabalhadores que vocês tenham dos vossos clientes vão estar associados a um posto de trabalho, digamos assim, que vai ter um conjunto de riscos associados. Depois entramos aqui na nossa lista de trabalhadores. Esta lista de trabalhadores permite-nos ver, portanto, a lista de trabalhadores existentes neste cliente aqui. Portanto, temos a lista dos trabalhadores, tem um conjunto de informações, nomeadamente as datas de nascimento, datas de entrada, datas da última consulta, data da próxima consulta prevista, temos a tal função, o estabelecimento a que ele está associado. Tudo isto está aqui bem refletido para se conseguir fazer esta gestão. Portanto, temos o nome da pessoa, tem um conjunto de características que basicamente dizem, caracterizam esta pessoa. Dizemos o estabelecimento a que esta pessoa está associada, podemos lhe associar um local de consultas se fizer sentido. Ou seja, nós podemos lhe dizer que esta pessoa, embora pertença ao estabelecimento do Porto, ela normalmente faz consultas em Lisboa, digamos assim, portanto vamos ter essa associação.
Depois temos aqui um conjunto de características. Os campos obrigatórios são aqueles que são necessários para a produção da ficha de aptidão, nomeadamente a data de nascimento, a nacionalidade. Isto porque depois o sistema vai pegar nestes campos, nomeadamente aqui no campo da data de nascimento, e vai, com essa informação, calcular as cadências automatizadas das consultas. Ou seja, nós sabemos através da idade desta pessoa, como tem mais ou menos de 50 anos, ela vai ter que fazer a consulta de ano a ano ou de 2 em 2 anos. Adicionalmente, podemos também definir a função desta pessoa, ou seja, a função que ela desempenha, e nós temos esta estratificação desta forma, porque basicamente isto bate com a estrutura da ficha de aptidão. Ou seja, o que estiver aqui vai também sair automaticamente mapeado e vocês não têm que se preocupar com o preenchimento adicional de outros elementos. Ainda permite também a gestão de turnos, portanto, se vocês quiserem dizer que um determinado trabalhador é um trabalhador por turnos ou que tem trabalhar, ou que executa trabalho noturno, vocês podem executá-lo e identificá-lo aqui e desta forma conseguem dizer quando é que um trabalhador tem um determinado conjunto de características, o sistema toma estas considerações todas e vai utilizá-las para executar o trabalho noturno, para fazer depois as cadências, portanto, se é a cadência anual, se é de 2 em 2 anos, ele toma em conta todas estas características associadas a este trabalhador. Adicionalmente, temos aqui um outro conceito que é muito importante, que é o conceito de perfil. O conceito de perfil permite-vos dizer, agrupar os trabalhadores em grupos de trabalhadores e vão dizer que este grupo de trabalhadores aqui vai fazer um determinado conjunto de exames que são específicos. Ou seja, eu consigo dizer que o trabalhador número 1 faz o exame A, B e C e os trabalhadores do outro grupo a seguir já só faz outro conjunto de exames. Isto serve para, imaginem aqueles clientes que têm grupos de pessoas em grupos de risco, que necessitam de fazer exames muito particulares, pessoas que estão particularmente expostas a ruído, por exemplo, e que têm que fazer os audiogramas com uma periodicidade maior do que os restantes, então nós conseguimos utilizar aqui esta vertente para isso. Por exemplo, imaginemos aqui, neste pack aqui número 1, nós podemos dizer que as pessoas que pertencem a este perfil vão fazer eletrocardiogramas nas consultas de admissão e nas periódicas, mas não são todas as pessoas, são só as pessoas com menos de 50 anos, ou entre os 16 e os 50 anos, ou o que seja, não interessa. E só homens, só mulheres, é bastante dinâmico. Portanto, conseguem usar esta vertente para gerir todos esses processos. Okay? De seguida, vou avançar aqui para o conceito de contrato. Quando olhamos para um contrato aqui, portanto, não vamos pensar num contrato em papel, mas sim um conceito de sistema. Este contrato permite-vos dizer qual é que é o conjunto de serviços que vocês têm contratualizados com este determinado cliente. Okay? Em SafeMed nós podemos ter 3 tipos de contratos, ok? Nós podemos ter contratos por avança com plafond e contratos avulso, ou seja, de pagamento ao ato. Como é que isto funciona? Os de avança são contratos em que vocês estabelecem um valor com o cliente e um valor fixo mensal ao longo de um ano, portanto o cliente vai-vos pagar mensalmente um valor pela execução dos serviços. Avança com plafond quer dizer que vocês contratualizam um serviço com o cliente com um determinado conjunto de características, mas vão dizer, sim senhor, portanto nós estamos contratualizados convosco, por exemplo, vou dizer valores indicativos, vou dizer, olha, vou contratualizar convosco 10 consultas ao ano, se vocês ultrapassarem as 10 consultas, o custo adicional por consulta é X. E então aí vocês conseguem controlar através desse tal conceito de plafond. E ainda tem um outro tipo de contrato, que é o contrato avulso, que é o contrato de pagamento ao ato, em que vocês basicamente contratualizam com o cliente a possibilidade de o cliente pagar apenas os serviços que são executados, ok? Eu vou para simplificar, vou selecionar aqui um contrato de avança. Basicamente, nós vamos ter uma data de início e uma data de fim de contrato. Nós podemos pedir ao sistema que nos renove os contratos automaticamente, através desta opção que temos aqui. Depois, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter a possibilidade de selecionar os produtos associados a este contrato. Nós conseguimos ver aqui, quando falamos aqui em produtos, ou seja, é tudo o que nós temos contratualizável com o cliente, são serviços de medicina do trabalho, de
de formação, de segurança alimentar, auditorias de segurança no trabalho, toda esta informação pode ser aqui adicionada ao contrato. E ao selecionar os serviços, o sistema vai-me logo automaticamente pedir o preço para este serviço que eu vou executar. Okay? Neste caso, como é um contrato de avança, basicamente o sistema vai fazer um cálculo genérico para tudo e chegar, portanto, a uma conclusão de valor, etc. Eu não vou detalhar muito mais aqui as características do contrato, vou apenas entrar aqui num que já temos criado, só para também verem o aspecto de um contrato já criado. Portanto, entramos aqui e vemos que temos o contrato a decorrer, tem um determinado intervalo de datas, tem os serviços que estão associados a este contrato, tem um valor associado. Dizemos para que estabelecimentos é que este contrato diz respeito, porque nós podemos ter a capacidade de adicionar, podemos ter, portanto, imaginemos para o mesmo cliente, no estabelecimento 1 existe um conjunto de serviços, mas no estabelecimento 2 é outro conjunto de serviços que são diferentes e o sistema permite essa gestão. Ok? Portanto, em termos de contratos, há muito mais a dizer sobre isto, eu não me vou alongar muito mais agora, mas o importante é vocês perceberem que existe sempre este conjunto de possibilidades. Acompanhando ao longo do sistema, nós vamos, e também agora fazendo um à parte, isto é válido para todo o sistema, nós vamos tendo sempre ajudas ao utilizador, ou seja, quando nós clicamos aqui, nós temos sempre estas informaçõezinhas para ajudar o utilizador naquilo que está a fazer, e adicionalmente ainda temos portanto, um manual a acompanhar todo o sistema aqui dentro, que vos permite consultar, se vocês tiverem dúvidas, olha, não me lembro como é que se faz aqui a criação de um contrato, não sei para que é que serve isto, não me recordo desta informação. Tem uma parte do sistema onde podem consultar toda essa informação e, digamos, um manual do sistema para vos acompanhar e que está sempre atualizado à medida que vocês vão utilizando o sistema. Muito bem. Sobre aqui a questão contratual, julgo que já cobri a maior parte dos processos. Depois, se tiverem alguma dúvida, também podem colocar e vamos conversando. Eu vou avançar aqui muito rapidamente, só uma nuance muito rápida sobre os processos de faturação. Eu não vou detalhar muito a execução dos processos de faturação, nem como é que se emite uma fatura, etc. Mas vou só dizer que o sistema está todo ligado, as pontas estão todas ligadas. O que isto quer dizer? Quer dizer que ao criar aquele contrato que eu criei anteriormente, o sistema vai automaticamente ligar isso à faturação. Portanto, se eu sei que o contrato que eu estou a criar é uma avança que pressupõe, vamos imaginar, 100 euros mensais, mensalmente o sistema vai sugerir as faturas que eu tenho para emitir associadas a esse contrato. A mesma coisa para contratos que sejam, por exemplo, contratos de avulso, ou seja, que são faturados à medida que vão sendo executados. Porquê? Porque à medida que o serviço é executado, sai uma sugestão de emissão de fatura e aqui vocês vão saber para que nada fique por faturar nem nada por fazer. Se eu entrar aqui nesta lista de faturas a emitir, eu vou ver que o sistema me vai devolver toda a lista de faturas que eu tenho para emitir num determinado período. E a única coisa que eu tenho que fazer, ok, sim senhor, isto está validado, vou emitir esta fatura, posso eventualmente enviar esta fatura por e-mail também temos essa possibilidade. Portanto, toda esta componente de faturação tem a ver com esse processo e evidentemente depois o sistema ajuda-vos a controlar e diz quando é que uma fatura já foi emitida, quando é que não foi, se há pagamentos em atraso, etc. Portanto, tem essa vertente toda acautelada dentro do sistema. Avançando muito rapidamente para os processos de medicina do trabalho. Eu queria dar aqui uma nota, não vou entrar em detalhe, que o sistema permite também o registro de ausências ao trabalho, ou seja, quer sejam ausências por acidente, quer sejam baixas, vocês podem inserir aqui no sistema essa ausência do trabalhador para que consigam controlar depois o período em que aquela pessoa esteve ausente e o sistema depois ajuda-vos nos cálculos. Se a ausência for superior a 30 dias, ele vai sugerir a marcação das consultas. Esse conjunto de características muito particulares e o sistema ajuda-vos em tudo isso e vai-vos ajudando a controlar essa informação. Voltando aqui aos processos de medicina do trabalho, eu vou-vos mostrar agora muito rapidamente como é que nós vamos agendar uma consulta de medicina do trabalho que está prevista. Basicamente, o que vai acontecer, eu vou entrar aqui, vocês olhando para esta página, imaginem esta página dividida em duas metades, digamos assim, onde eu vou do lado direito selecionar o médico ou o enfermeiro para quem quero agendar
a minha atividade e do lado esquerdo tenho a lista de atividades que tenho para agendar. Quando falamos em atividades aqui, e uma vez que estamos a gerir o calendário de um médico, falamos de consultas de médicas, não é? Portanto, consultas de medicina do trabalho. Estas consultas, basicamente, nós estamos a dar aqui a lista das datas previstas da consulta. Estas datas previstas da consulta não é nada mais do que a data de validade da ficha de aptidão. Portanto, quando nós temos uma data de validade de ficha de aptidão a expirar numa determinada data, ele vai nos aparecer aqui nesta lista e nós sabemos que temos que o agendar. Podemos aplicar uma série de filtros. Imaginem que eu só quero agendar um determinado cliente de uma vez, que eu só quero agendar as empresas que pertencem àquele código postal, que eu só quero agendar neste intervalo de datas. Conseguem fazer essa gestão toda através deste sistema de filtros que temos aqui em cima. Olhando para o calendário dos nossos colaboradores, aquilo que nós temos aqui é que temos, portanto, o calendário deste médico, neste caso. Como é que nós chegamos a este calendário? Nós temos a possibilidade de definir, para este médico em particular, qual é que é o intervalo de datas, entrando aqui nesta página, que é a página de disponibilidades, em que ele vai estar a trabalhar connosco. Isto porquê? Porque o médico pode não estar connosco a tempo inteiro e estar connosco, por exemplo, às terças e sextas ou num determinado intervalo horário que vocês queiram controlar e conseguem fazê-lo através desta página. Esta mesma disposição é válida para enfermeiros, ok? Portanto, enfermeiros ou técnicos de enfermagem que façam os exames ou que acompanhem os médicos, a disposição é mais ou menos a mesma, sendo que imaginem que vocês têm um enfermeiro que a lógica não é como ao médico que só vem uma vez por semana ou 2 vezes por semana, ele está cá sempre. Então, se for assim, basta colocar uma data de início e uma data de fim alargada e dizer que está todos os dias connosco das 9 às 6 e só precisam de fazer isso uma vez e não se preocupam mais com esse assunto. Olhando aqui novamente para o calendário deste médico, nós vemos que ele tem a disponibilidade aqui definida para o dia 22/5, que é hoje, não é? Vemos que ele já tem aqui um agendamento efetuado. Como é que funciona o processo de agendamento? Eu vejo aqui do lado esquerdo as atividades que tenho para agendar. Vejo aqui o tipo, este MTPR quer dizer que é uma consulta periódica que eu tenho para agendar deste cliente aqui para este trabalhador. Vou passar aqui o rato, ele diz-nos a idade. A forma como nós agendamos, eu pego na minha atividade, arrasto para o intervalo de espaço em que eu quero agendar e o sistema automaticamente vai-me agendar a consulta. O que é que ele me está a perguntar? Ele está-me a perguntar se para esta hora que eu estou a agendar para este médico, se eu quero agendar para a mesma hora os exames de enfermagem. Isto porquê? Porque neste sistema em SafeMed, as atividades de consulta de medicina do trabalho estão sempre acompanhadas de uma atividade de exames que basicamente vocês podem agendar a par uma da outra. Para quê? Para que o médico e o enfermeiro trabalhem em conjunto. Se vocês disserem, não, olha, isto é o médico que faz tudo, também não há problema nenhum, basta simular este agendamento e a coisa fica resolvida. Aqui do lado direito vemos então que temos os nossos agendamentos efetuados. Vemos que está aqui esta corzinha amarela, laranja, que temos estes 2 trabalhadores agendados. Se eu quiser agendar, imaginem, eu aplico uma série de filtros e quero agendar todos de uma vez. Eu posso chegar aqui, seleciono todos e agendo todos de uma só vez, para não ter que estar a arrastar um a um. Vocês podem gerir isto da forma como melhor, como vos der mais jeito. Estando esta atividade aqui agendada, eu vejo que ela está aqui amarela, o que é que eu vou fazer de seguida? Vou notificar o meu cliente que existem agendamentos efetuados para aquele determinado dia. Como é que funciona? O sistema vai-me gerar por cliente uma lista de trabalhadores que estão a ser convocados para executar a consulta num determinado dia. Portanto, eu vejo aqui que vou notificar o meu cliente. Não sei se recordam no início quando eu falei dos tipos de contacto existentes. Um dos tipos de contacto é a notificação das consultas de medicina do trabalho, que vão identificar qual é o endereço de e-mail para onde o sistema vai enviar esta lista. Uma nuance muito importante é que o cliente, ao receber esta lista de tudo o que aqui está, vai ter a possibilidade de fazer ações de confirmação ou cancelamento, e aqui, basicamente, o que o sistema vai fazer é, ao receber a ação por parte do cliente, a ação é tão simples quanto o cliente recebe o e-mail, clica em confirmar ou em cancelar, neste linkzinho aqui. Se o cliente clicar em confirmar, automaticamente, portanto, vamos sair daqui, automaticamente se o cliente clica em confirmar, esta atividade vai ficar verde
e assinalada como tendo sido notificada e confirmada. Vocês não precisam ter intervenção nenhuma. Se por outro lado o cliente cancelar e disser que não pode executar a consulta naquele dia ou aquela pessoa não pode estar, a atividade vai sair do calendário e volta para esta lista, sendo que nas notas vai ter uma justificação dada pelo cliente. Imaginem que o cliente diz que esta pessoa nunca pode às segundas-feiras, por exemplo, às sextas-feiras. E então ela vai ter aqui esta nota para quando vocês forem fazer o agendamento novamente, terem essa identificação aqui nos agrupadores de notas. Uma última nota antes de eu avançar para o próximo passo é que estas listagens do sistema, isto é válido para esta e para todas as outras que eu já mostrei e que vou mostrar para a frente aqui em SafeMed. Todas as listagens são exportáveis para Excel ou para PDF, porque vocês podem ter às vezes necessidades muito particulares de gestão dos dados, ou o cliente está-vos a pedir uma lista de uma coisa qualquer. Vocês só precisam de aplicar o grupo de filtros que querem para o sistema vos devolver os resultados e depois extraem para Excel ou para PDF estas listagens. O sistema de procura também é bastante imediato. Se vocês quiserem, além dos filtros que aplicaram em cima, ainda pesquisar mais dentro desta lista, eu posso chegar aqui e selecionar apenas as pessoas com um determinado nome ou conjugar filtros. Tem aqui uma série de coisas que se podem conjugar neste processo. Ok? Muito bem, vamos avançar aqui, após passarmos pela calendarização, vamos avançar para a execução propriamente dita da atividade. A execução da atividade, agora vamos nos pôr aqui um bocadinho no papel do médico, ok? Este papel do médico basicamente vai passar pela execução da consulta. Nós entramos aqui numa lista que é a lista de próximas consultas. Esta listagem de próximas consultas é acessível pelo médico, mas também imaginem que tem num ambiente de clínica, alguém numa recepção a receber as pessoas, essa pessoa na recepção tem também acesso a esta listagem que aqui está, para poder registar a presença das pessoas e emitir declarações de presença, ok? Portanto, o sistema também permite isso de forma bastante simples, onde vamos identificar que esta pessoa chegou, dizemos a hora que ela chegou, a hora que ela foi embora e no final emitimos uma declaração de presença para esse efeito. Temos aqui 3 opções nesta listagem. A primeira opção é para entrar na ficha clínica, já lá vamos. A segunda opção é para imprimir uma ficha de aptidão. Esta impressão da ficha de aptidão é apenas um atalho para não terem que estar a entrar dentro do processo clínico. Se a consulta já estiver sido concluída, vocês vêm aqui e conseguem obter a ficha de aptidão para entregar à pessoa. E ainda tem uma terceira opção, que é do cancelamento da atividade. Este cancelamento é útil para que vocês possam ficar com o registro efetivo de todas as consultas que foram agendadas e que foram desmarcadas por algum motivo. E então vocês assim, desta forma, têm aqui uma série de motivos que podem caracterizar para que, a longo prazo, vocês consigam dizer, olha, esta pessoa confirmou a consulta 10 vezes, mas nunca apareceu, faltou sempre. Portanto, vocês estão protegidos nesse sentido. Vamos então entrar aqui na ficha clínica. Entrando na ficha clínica, evidentemente aqui estamos a olhar com a visão do médico. Olhando com a visão do médico, há aqui várias coisas que precisamos de dizer. A primeira coisa que precisamos de dizer é que o médico, quando entra aqui, à partida, o enfermeiro previamente já registou os resultados dos exames que executou, se for caso disso, evidentemente. Portanto, o médico vai ter logo acesso automático a essa informação. Este template que aqui está é uma sugestão nossa. Vocês têm uma página aqui no sistema em back-office onde podem adicionar novos campos ou retirar campos. Isto porque cada empresa tem a sua direção clínica e a sua direção clínica tem um entendimento daquilo que deve ser o processo clínico. Então nós desenvolvemos esta ferramenta que vos permite, sim senhor, vocês têm uma base que contém uma série de campos que são úteis, mas se fizer sentido a qualquer momento, vocês podem adicionar novos campos ou remover de acordo com aquilo que precisarem. Sobre a formação desta ficha, vocês veem, dá a ideia que os campos estão aqui repetidos, mas na prática o que acontece é que esta página, mais uma vez, está dividida em dois. Do lado esquerdo temos o registro efetivo do que estamos a fazer e do lado direito temos o nosso histórico. Este histórico permite, se eu chegar aqui e tiver registros anteriores aqui efetuados, eu consigo comparar o histórico da consulta de hoje com aquilo que existiu na consulta anterior. Só mais 2 ou 3 notas relativamente ao processo clínico. Alguns dos campos que aqui estão são de preenchimento obrigatório, ok? Isto pode ser definido por vocês, quais é que vocês querem que sejam de preenchimento obrigatório e quais é que não querem que sejam
Isto é útil porquê? Porque se vocês tiverem alguns campos como de preenchimento obrigatório, no final do ano, para produzir os relatórios únicos é muito mais simples. Porquê? Porque vocês têm a certeza que aqueles campos foram todos preenchidos e então, dessa forma, a coisa fica bem controlada do que é que vocês precisam de ter como campo obrigatório. Sendo que há aqui uma série de notas que é o facto de um campo ser obrigatório, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o médico não consegue dar este processo clínico por concluído enquanto não preencher todos os campos que são identificados como campos obrigatórios. Há aqui um conjunto de campos obrigatórios que têm sempre que ser obrigatórios, que são aqueles que são obrigatórios para o preenchimento da ficha de aptidão. Por exemplo, aqui o facto de eu dizer se esta pessoa está ou não apta para a função, ou se está apta condicionalmente, isto evidentemente é um campo obrigatório, porque nós não conseguimos produzir um modelo de ficha de aptidão se este campo não estiver preenchido, não é? Ou pelo menos não conseguimos produzir uma ficha de aptidão completa. Uma nota também relativamente à ficha de aptidão é que esta ficha de aptidão, aqui em SafeMed, pode ser totalmente digital. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o facto de esta ficha estar aqui no sistema contemplada significa que vocês podem ter o processo de recolha da assinatura manual, da assinatura digital e de uma série de outros processos aqui. Portanto, imaginemos, para o trabalhador, vocês podem recolher a assinatura manual do trabalhador através de uma mesa digitalizadora. Nós temos um conjunto de modelos suportados pelo SafeMed que vocês podem utilizar para recolher a assinatura do trabalhador. Se for uma assinatura com cartão de cidadão, perfeito na mesma, só tem que ter um leitor de cartões e a nossa aplicaçãozinha instalada, vamos recolher a assinatura digital. A mesma coisa é válida para o médico. Vamos recolher a assinatura digital ou a assinatura manual. Depois dos dois processos assinados, a ficha fica aqui anexada ao processo e está automaticamente produzida. Vocês podem posteriormente disponibilizar, aliás, a ficha fica automaticamente disponibilizada ao vosso cliente através de uma componente do sistema que é o portal de cliente. Este portal de cliente não é nada mais nada menos do que uma porta para o vosso cliente vir aqui ao sistema buscar alguma informação. Claro que é a informação que vocês lhe disponibilizarem, passa basicamente pela disponibilização das fichas de aptidão e também pela disponibilização de relatórios de visita e de outros componentes que vocês possam ter, mas isto para dizer que vocês podem ter todo o processo digitalizado e fica tudo aqui, não precisam de ter papéis e fica tudo resolvido dentro do ecossistema SafeMed sem terem que sair e voltar a fazer outras questões. Muito bem, sobre aqui o processo clínico acho que já cobri a maior parte das situações. Duas coisinhas só para terminar. O posto de trabalho, quando o médico entrar aqui, estes campos já estão preenchidos com os riscos que foram identificados naquela parte que eu falei no início, que é a parte dos postos de trabalho associados àquele cliente. Portanto, nós vamos ter um conjunto de riscos associados e eles vão aparecer aqui para o médico validar e depois são mapeados automaticamente para o processo da ficha de aptidão. Uma última nuance, nós temos aqui uma componente que é dos anexos, onde os exames que vão sendo efetuados, imaginemos que esta pessoa teria feito um ECG, aqui, anexado ao processo, estaria o ECG desta pessoa, evidentemente que isto, assumindo que existe, que vocês têm uma máquina que consiga recolher o PDF do ECG e que depois o enfermeiro possa anexar aqui ao processo clínico do trabalhador para que o médico possa posteriormente consultar, ok? Vamos aqui avançar desta parte da medicina, portanto, relativamente ao processo de medicina do trabalho, eu cobri a maior parte o mais importante, digamos assim. Há aqui muito mais coisas que podemos depois falar, mas na generalidade é esta a cobertura que conseguimos através do sistema. Depois, passando aqui para a segurança no trabalho, vou-vos mostrar o processo de agendamento. Na segurança no trabalho, o processo de agendamento é muito similar ao da medicina. Como é que funciona? Eu seleciono o meu técnico, neste caso aqui, este técnico tem uma disponibilidade associada, vou do lado esquerdo carregar as atividades que ele tem para executar, ok? Eu posso ver apenas as atividades que estão associadas a este técnico, eu posso ver a de todos, e há aqui uma nuance importante também a perceber, é que pode ser o próprio técnico a gerir o seu calendário, nada impede, é simplesmente a decisão vossa de darem acesso a esta página ou não, a um técnico. Se quiserem ser vocês a gerir os agendamentos do técnico, muito bem. Se for o próprio técnico a vir aqui a gerir a sua agenda, fantástico, ele vem aqui
gere a sua agenda diretamente, vê que atividades é que tem para fazer. Aqui do lado esquerdo temos a lista de atividades, vemos onde é que esta atividade é suposto ocorrer, o tipo de atividade que é, portanto, imaginemos aqui uma visita de segurança no trabalho, aqui já é uma avaliação de riscos, podem ter outro conjunto de atividades que definam como sendo relevantes para a execução. O processo de agendamento é exatamente igual, eu pego na minha atividade, vou largá-la no local onde quero executar esta atividade e está aqui no calendário do técnico. Depois posso também proceder ao processo de notificação, exatamente da mesma forma como faço na medicina, onde vamos enviar um e-mail padrão. Este template é editável. Imaginem que vocês, no momento em que estão a enviar este e-mail, ainda querem acrescentar aqui mais uma série de notas, podem acrescentar, não tem problema nenhum. Enviam este e-mail e o e-mail fica, portanto, a visita fica automaticamente notificada, digamos assim. Depois de agendada a visita, vamos também passar à execução. Eu aqui vou entrar, portanto, nesta visita que acabei de agendar. Temos aqui a nossa lista de atividades e tem aqui uma série de características associadas, onde eu posso dizer se esta visita está feita ou não. Eu vou fazer aqui uma espécie de uma batota e vou entrar numa visita que já está pré-preenchida, digamos assim, para facilitar aqui o processo um bocadinho, e vou entrar aqui dentro da página de execução da visita, e ao entrar dentro da página de execução da visita, eu consigo ver que tem aqui uma série de características associadas a esta visita. Portanto, eu vou poder dizer, quando fui executar esta visita, colocar aqui uma breve descrição do trabalho e quanto tempo é que eu demorei a executar esta visita, ok? Isto é só para registro interno, para ficar registado mais ou menos o tempo que o técnico demorou a fazer aquilo, não tem grandes consequências, é simplesmente para controlar e permitir ao técnico uma organização própria. Depois, uma parte muito importante, que é a mais importante daqui da execução da visita, é eu poder dizer que documentação é que eu produzi nesta visita. Esta documentação, vamos imaginar que tem aqui coisas que são até mais ou menos standard, por exemplo, o conteúdo da caixa de primeiros socorros, que é sempre igual, vocês entregam sempre esta documentação ao cliente, basta eu selecionar aqui esta opção e se no final da visita eu enviar esta documentação ao cliente, o que vai acontecer é que o sistema automaticamente vai anexar ao e-mail que eu estou a enviar um documento de primeiros socorros, conteúdo da caixa. Porquê? Porque temos aqui em back-office associado esse documento a este tipo de documentação, ok? Temos também a possibilidade de anexar à nossa visita os relatórios de visita, naturalmente. Portanto, vocês vão fazer os vossos relatórios de avaliação de risco, vão executar uma série de questões que precisam de anexar aqui, vão anexar aqui o relatório de avaliação de riscos ou outra lista. Esta lista vocês podem colocar aqui o que entenderem. O conteúdo destas pastas fica depois disponível para o cliente através do portal, ok? Uma nuance importante aqui a dizer é que na versão Pro, não na versão Lite, mas na versão Pro, o sistema tem também a capacidade de produzir alguns relatórios, ok? Eu não vou detalhar agora essa parte, mas se depois tiverem interesse nessa parte, podemos falar com mais detalhe, onde têm acesso a esta página aqui, que vos permite gerir aqui um conjunto de relatórios. Esta componente faz parte da versão Pro, porquê? Porque este conjunto de relatórios exigem sempre um conjunto de customizações associadas, porque aquilo que nós fazemos é disponibilizar-vos uma ferramenta que vos permite chegar ao vosso modelo de relatório, mas não vos dizemos, olha, está aqui um relatório de risco e pode usar este modelo. Não, nós dizemos vamos sentar-nos convosco e ver qual é o modelo que vocês usam e transpô-lo para o nosso sistema através do nosso mecanismo de geração de relatórios. Pronto, mas como eu disse, isso é uma questão para a versão Pro, portanto não vou agora detalhar. Tem ainda a possibilidade de detalhar em sede de visita. Vocês viram no início da demonstração, quando eu vos falei da questão dos postos de trabalho e dos riscos associados, esse trabalho pode ser feito pelo técnico em visita e basicamente é aqui nesta parte onde o técnico vai dizer que para aquele conjunto de postos de trabalho estou a identificar os riscos que estão associados àquele determinado posto de trabalho. E esta informação fica registada em sistema para que depois seja evidentemente mapeada para a ficha de aptidão. Ok? Uma última, portanto, julgo que em relação ao processo de segurança no trabalho eu cobri praticamente tudo aquilo que era necessário. Vou deixar aqui uma nuance muito rápida relativamente à segurança alimentar
dizendo o seguinte, que é o módulo de segurança alimentar e de controle de pragas, já agora, são em tudo similares ao da segurança no trabalho, à exceção depois do output final, que claro que evidentemente não faz sentido estar numa visita de segurança alimentar a produzir relatórios de risco, não tem nada a ver. Mas o que eu quero dizer com isto é que o processo de agendamento e o processo de execução é completamente similar, igual àquilo que é o processo de segurança no trabalho. Se eu entrar aqui na segurança alimentar no agendamento de visitas, vocês veem que a página é igual, o que é que muda? Muda eventualmente os técnicos que vão executar o trabalho, ou não, até podem ser os mesmos, mas enfim, podem ser técnicos com a especialidade apenas de segurança alimentar, e do lado esquerdo apenas vou ver atividades de segurança alimentar, não vou ver as visitas de segurança do trabalho, vou ver apenas as vistorias, as vistorias de segurança alimentar. É a única diferença, portanto eu não vou perder muito mais detalhes sobre isto, depois podemos falar, evidentemente que depois o registro e os documentos a anexar numa visita de segurança alimentar não tem nada a ver com a de segurança no trabalho, e a mesma coisa para o controle de pragas, o processo é exatamente igual ao que já falei. Portanto, queria apenas dar aqui mais duas notas muito rapidamente. Só sobre os relatórios que vocês têm disponíveis em sistema para controlar a atividade, digamos assim. E também falar-vos muito rapidamente sobre o portal, só dizendo que o portal permite aos vossos clientes aceder aqui diretamente ao sistema, vocês dão acesso aos vossos clientes a uma versão do sistema que lhe permite obter as tais fichas de aptidão, relatórios, etc. Portanto, um ambiente muito controlado, com a nuance de que esse cliente pode também, por exemplo, fazer novas admissões e demissões através do portal de cliente. Todas as ações efetuadas no portal de cliente vão cair em listagens de validação vossas. Estão a ver aqui este alerta aqui, que vos está a dizer que surgiram pedidos de novos trabalhadores, quer dizer que alguém, através do portal de cliente, fez um pedido de entrada de uma nova pessoa e vocês depois vão avaliar se faz sentido essa pessoa estar incluída no contrato atual, se querem faturá-la, etc, etc. Todo o conjunto de características associadas. Depois, em relação ainda à questão de mais uma nuance ou outra que é importante também referir, tem a ver com os facilitadores que a plataforma vos dá do ponto de vista de importações. Por exemplo, vamos imaginar que vocês têm um novo cliente de alguma dimensão, que tem muitos trabalhadores e que vos fornece uma listagem Excel e que é uma chatice estar agora a inserir um a um, porque dá muito trabalho. Então o que é que o SafeMed permite? Permite a utilização de um template Excel que vocês preenchem de acordo com um determinado formato pré-definido, que depois o sistema consegue importar em massa para não terem que fazer a inserção um a um, ok? Também é uma possibilidade que vocês têm de forma a facilitar um bocadinho o trabalho. Por último, só dar aqui uma visão muito global sobre os relatórios existentes no sistema. Vocês conseguem ter relatórios associados às vossas listas de clientes, listas de contratos, etc. Relatórios relacionados com faturação para conseguirem perceber se há clientes com pagamentos em falta, conseguem extrair balanços de cliente, uma espécie de uma conta corrente muito adaptada ao nosso negócio, evidentemente, aqui à parte da segurança no trabalho. Na medicina do trabalho conseguem ver tudo o que é histórico de consultas, todas as consultas que foram executadas, todo um conjunto de questões para vos permitir fazer esse controle. E na mesma coisa para a segurança no trabalho e segurança alimentar, é um conjunto de características que vocês conseguem aqui ter de histórico para ver o que é que foi executado e o que é que não foi executado. Todo esse conjunto de características está acautelado. Relativamente aqui à parte do sistema, julgo que são parametrizações gerais, eu não vou detalhar esta parte também, só para dizer que o sistema é muito adaptável, vocês têm controle sobre muita da informação que está aqui, sem terem que recorrer a pedidos excepcionais, portanto acho que aqui é bastante claro aquilo que se consegue ver e executar através desta plataforma. Muito bem, eu julgo que já cobri a maior parte das funcionalidades desta versão. Convido-vos a, se tiverem alguma questão, podem aproveitar agora para colocar, estou aqui disponível. Se eventualmente quiserem posteriormente colocar alguma questão, vocês têm os nossos contactos, podem pedir mais informação, se necessitarem, ou se quiserem uma demonstração ou esclarecimento de questões mais direcionadas, podemos depois também agendar uma hora, se for do vosso interesse. Por isso vou dar aqui só um minuto ou dois para perceber se alguém tem alguma questão que queira colocar,
e pronto, caso contrário terminamos aqui, se não, digam por favor aqui durante um minuto ou dois, se alguém tiver alguma questão, por favor digam. Bom dia. Bom dia. Está-me a ouvir, é que eu não tenho câmara, portanto, isto é um bocadinho novo para mim e eu até estava ali a escrever. Eu teria algumas questões, se me for permitido fazê-las, mas se calhar depois haverá outras questões que eu gostaria depois de colocar mais tarde. Claro. Só assim agora muito rapidamente eu gostava de perceber, por exemplo, nos serviços de segurança, existirão vários serviços, não é? Auditoria, avaliação de riscos, enfim. É possível parametrizar de acordo com os serviços que nós prestamos aos nossos clientes, ou seja, acrescentar novos serviços, correto? Sim, claro, exatamente. Pronto. Uma das componentes, o que acontece? Esta versão do SafeMed Lite não é customizável, mas há certas coisas que nós temos que pôr para fazer sentido para vocês. E uma das coisas que faz sentido aqui é precisamente que na fase inicial vocês vão nos dizer o conjunto de atividades que prestam e que fazem sentido para vocês, né? Tem que ser o que faz sentido, quer a nível dos serviços contratualizáveis, quer depois do que vai sair nas faturas associadas. Eu faço esta pergunta porque é frequente nós termos que adaptar. Por exemplo, agora nesta situação tivemos que criar um novo serviço, por exemplo, que é os planos de contingência. E daí a minha questão, perceber se nós podemos ir atualizando os serviços que são prestados de acordo com aquilo que nós já fazemos e com o que pode vir a acontecer em termos de situação futura, claro. Claro. Sim, mas tem essa possibilidade, não tem problema nenhum. Evidentemente que essa parte é completamente adaptável àquilo que é a vossa realidade. É daquelas que não dá para ter um standard, digamos assim. Ok. Fernando, é Fernando, não é? É, Fernando, sim, senhor. Sim, é Fernando. Tenho outra questão. Relativamente, por exemplo, ao agendamento na medicina do trabalho. Nós, por exemplo, temos vários estabelecimentos. Temos estabelecimento e, além dos estabelecimentos fixos, temos também uma unidade móvel. É possível, no sistema, ter essa distinção. Portanto, eu quando vou fazer agendamento de medicina posso escolher agendar os médicos e escolher as consultas para os diversos locais onde nós efetuamos consultas. Sim, pode. Ok. Formação. Aqui não há parte de gestão da formação. Na versão Lite não temos essa parte. Não. Só na Pro, é isso? Só na Pro, exatamente, sim. Ok. Deixa-me ver o que é que eu tinha aqui. Por exemplo, na parte da segurança no trabalho e no agendamento, nós nem sempre temos o mesmo técnico todos os anos para o mesmo cliente. Portanto, isso é possível tudo designar, ou seja... Podem, quando se cria o contrato, vocês definem um técnico padrão, pode ser um ou mais. Portanto, imaginem que tem mais do que um técnico a executar a atividade naquele cliente. Basta irem ao cliente e associar outro técnico. Atenção que essa associação não é obrigatória. Vocês podem agendar um técnico, portanto, por norma, o técnico não é aquele. associar e dar a quem eu quiser, é isso? Exato. Ou seja, por norma tem sempre um associado, nem que seja o técnico, digamos, responsável. Mas pode agendar para outro qualquer, ou seja, não é obrigatório, é apenas um auxiliar, percebe? Pode dar jeito esse filtro. Ok, assim, basicamente assim de repente foram estas as questões que me surgiram, mas depois mais tarde, através de contactos eu posso depois colocar outras questões. Aí eu julgo que tem o nosso contacto, certo? Que utilizou para... Pode ser o mesmo e-mail. Sim, foi através do e-mail, sim. E, portanto, se quiser colocar alguma questão ou se quiser depois falar com mais calma, basta dizer para esse e-mail e depois a gente se fala mais em detalhe. Tá bem? Deixa-me só colocar-lhe outra questão. Portanto, neste ponto, se houver algum interesse em esclarecer mais pormenorizadamente o funcionamento, ele é feito presencialmente ou continuamos assim aqui por videoconferência? Nesta fase estamos a fazer tudo por videoconferência, sim. Ok, Todas certo. as interações são feitas assim. Ok, certo, sim, certo. Muito bem, Fernando, obrigada. Acho que por agora obrigado. É tudo. Ok, obrigado. Obrigada. Não sei se mais alguém tem alguma questão que queira colocar. Vou dar aqui um segundo ou dois para ver se... Ok.
Pronto, parece-me que já toda a gente colocou as questões, ficam, portanto, completamente à vontade para entrar em contacto connosco, julgo que todos vocês têm os nossos contactos que utilizaram para esclarecer as questões. Qualquer coisa, basta entrar em contacto connosco, nós esclarecemos alguma coisa que vocês necessitem. Esta apresentação vai ser posteriormente colocada também em YouTube, portanto, para vocês poderem eventualmente vir aqui novamente, esclarecer alguma coisa. Portanto, alguma questão que tenham é só entrar em contacto. Resta-me agradecer a vossa presença aqui e desejar-vos um bom dia e que continuem em segurança nesta fase difícil. Muito obrigado.